Viagens no tempo que nos levam para um futuro distópico ou retornam ao passado para resolver um problema já é figura carimbada no cinema e na nossa cultura pop. Mas você já pensou em uma obra que trata o tempo de forma não linear, onde passado, presente e futuro coexistem no mesmo espaço? Pois é, hoje a gente vai estar falando sobre Betamax, criado por Hugo Máximo. Vamos tentar entender um pouco melhor, ou não, o Betamax. Vem comigo que após a vinheta eu te apresento esse incrível personagem. Vamos lá! Fala galera, quem fala é o Sérgio e hoje estamos aqui de volta à Suiteteca para falar de mais um super-herói nacional. Esse super-herói foi escolhido por vocês lá no nosso Instagram, a Suitetalk, onde foi feita uma enquete e o Betamax ganhou. Então vamos tentar explicar um pouquinho desse personagem tão complexo e cheio de camadas. Betamax é uma série mensal que está no ar desde 2020, ou seja, para uma história que se trata de quadrinho nacional, está há 5 anos publicando todos os meses sem falhar, é realmente um grande feito do nosso querido amigo Hugo Máximo, tá? O Betamax, ele nasceu com essa premissa de complexidade enorme, que para você entender melhor não tem outro jeito, você precisa ler, porque Betamax, além de uma leitura, ela é uma experiência, é uma arte que precisa ser apreciada, porque cada pessoa tem uma percepção diferente sobre o que o personagem é. Então nada melhor para entender o personagem do que a leitura. Para vocês que querem saber como é que vocês conseguem ler o Betamax, basta acessar o site do Hugo para Navegantes, que lá vai ter todos os links de todos os capítulos para você fazer uma leitura. E caso vocês queiram adquirir um exemplar, como eu adquiri, basta ir na Kalimazine e encontrar várias aventuras do Betamax lá para vocês. Mas então, quem é Betamax? Vamos tentar explicar um pouquinho desse personagem tão complexo. Sua origem é um mistério até mesmo para o próprio personagem, mas o que sabemos é que ele nasceu de um experimento secreto que deu origem a várias versões de si mesmo, e todas elas são canônicas, porém estão coexistindo, fazendo até o próprio Betamax confundir sua memória com a memória de outra versão sua, e todas essas versões são versões oficiais, afinal o tempo não funciona de forma linear. Mas como assim, Sérgio? Como é que você explica tudo isso? Calma que a gente precisa retroceder um pouquinho para explicar esse funcionamento do tempo não linear. Por volta de 1986, os universos começaram a ser devastados por uma destruição. E para fugir desta destruição, todos que puderam sobreviver foram para um lugar chamado Além do Tempo. E justamente onde se passam as aventuras do Betamax. O Betamax era um super-herói dos anos 80 também, que foi para a cidade Além do Tempo e está patrulhando lá, fora do tempo que a gente conhece há mais de 300 anos. Mas normalmente as pessoas iriam fazer uma conta ali de 1980 mais 300 anos e teriam um cálculo do tempo que o Betamax está lá e o ano que ele está se situando. Porém, a gente está falando de um local onde o tempo não funciona, ou seja, passado, presente e futuro estão na mesma camada, existindo ao mesmo tempo. Por isso que o Betamax pode ter memórias de coisas que ainda não aconteceram. E para passar toda essa confusão que é esse local, porque esse local é um personagem vivo, porque as regras e loopings que existem lá, lapsos de tempo, e todas essas teorias existem na cabeça do Betamax e confundem tanto ele quanto a gente como leitor. Afinal, a cronologia dos fatos nas HQs do Betamax também estão embaralhados como um quebra-cabeça. Conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor sobre essa premissa. Por exemplo, às vezes você está lendo a edição 5 e tem lá, continua na edição 2, ou seja, você tem que retroceder a leitura para entender ou ter uma boa memória para lembrar o que aconteceu naquela outra versão. Tá? O Betamax, ele se originou, como eu falei para você, desse experimento, então ele é apenas a versão beta desse experimento. Então a gente ao decorrer da história vai conhecer várias versões como Omega Max, Alpha Max, entre outras milhares de versões que existem no Betamax. Cada uma existindo de forma canônica e sendo oficialmente essa versão. Ou seja, elas coexistem no mesmo lugar. O Betamax também não atua sozinho. Ele está nessa cidade patrulhando junto com a Excesso, uma garota que ele trouxe consigo que tem super força e super resistência, e a Hipermoça, uma heroína da terceira idade da Liga Vingadora, tá? Bom, pessoal, já que a gente já apresentou o Betamax e todo o seu universo, vamos falar um pouquinho melhor sobre uma das suas HQs. Então, para você que não quer receber spoiler, vai lá no site que eu te passei ou na Kalimazine e depois retorna para esse vídeo. Mas não saia antes de deixar o like e o comentário, tá bom? Eu adquiri essas duas versões aqui do Betamax, essa sendo um crossover e essa sendo o número 45 das histórias do Betamax, mas hoje a gente vai falar somente sobre essa versão aqui, tá bom? Mas Sérgio, por que você vai começar da edição 45? Cara, se o Betamax não funciona de forma linear, por que eu vou funcionar?
Brincadeiras à parte, eu vou falar dessa versão justamente pelo que tá na capa, cara. Uma das aventuras que tá aqui dentro tem a ver com esse rapaz aqui. Eu sou fascinado pelas criaturas Lovecraftianas e como vocês podem ver, o Cthulhu faz parte dessa versão. Mas calma, pessoal, que para não deixar vocês confusos, eu não vou contar toda a história aqui, até porque vocês não entenderiam. Eu vou contar somente a aventura que o Betamax teve para vencer o Cthulhu, uma criatura mitológica de grande poder. Então vem comigo que agora eu vou te contar como é que funciona essa história. A história começa de modo frenético com o Betamax fugindo de uma criatura gigantesca que surge na colina. Ele fica desesperado e tenta arrumar um jeito de vencer essa criatura. Para quem conhece o Cthulhu sabe que não é nada fácil vencer um monstro gigantesco que além de tudo tem poderes de causar pesadelos e mexer com o psicológico de seus adversários. Mas o Betamax é cobra criada e ele sabe exatamente o que fazer para vencer o Cthulhu. Então ele pega, mexe na mochila e a gente começa a ver ali algumas serpentes se mexendo e vê que ele está com a cabeça da criatura mitológica grega, a Medusa, mesclando um pouquinho da mitologia grega com a mitologia Lovecraftiana, que é o que o Betamax sabe fazer de melhor. E para quem não sabe do mito da Medusa, a Medusa é uma criatura mitológica que tem o poder de petrificar a pessoa que olhar no fundo dos seus olhos. Então o Betamax não pensa duas vezes, retira a cabeça dentro da sua mochila e aponta pro grandão. E ele começa a se petrificar. Nesse momento eu fiquei, caraca, mano, o Betamax é brabo. Então ele sai do carro numa postura totalmente B10 e sai andando enquanto deixa uma estátua gigantesca de Cthulhu exposta ao fundo. Absolutamente quadrinho. Cara, e é assim que a gente termina a aventura de uma dessas revistas em quadrinhos. Pessoal, o vídeo tá chegando ao final e eu não quero deixar de agradecer a vocês por todo o apoio. Chegamos aos 320 inscritos. E é uma honra estar entrando nessa cena agora e produzindo vídeos para vocês. Para você que quer participar aqui da Sweet Tech, ter seu quadrinho comentado é muito simples. Manda ele aqui pra gente fazer uma leitura e fazer essa resenha com vocês, falando e dissecando sobre os seus personagens, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar, que é muito importante pra gente evoluir aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e falou!